Já os zebuínos, que são os fudidos, ficaram lá na base da África, ali da Índia. Ali é dedo no cu e gritaria. É leão, é onça, é hiena. Pega pra capar. Olhou, comeu, meu amigo. E é melhor você correr. São animais mais altos, mais rígidos, eles mais ágeis, eles não precisam de gordura. Então aí você vai ter esses animais. Qual é o animal que deu certo no Brasil, né? Né? A gente precisa dizer. Só que a exigência da qualidade, como tudo no Brasil, existe um crescimento na exigência de qualidade. Pela internet, pela cozinha, pelo desenvolvimento de tudo. Você entende esse lance do brasileiro gostar tanto? Que tem a coisa da reunião, né? Sempre uma reunião de família, de amigos, e o churrasco meio que é o que reúne todo mundo, né? Em volta da mesa e tal. Mas isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, era diferente, né? Isso é uma coisa mais recente, esse churrasco mais com carnes melhores, o pessoal com entendimento de corte e tudo mais, né? Vilela, é o seguinte, esse amor que a gente tem pela carne, além dele não ser brasileiro, ele é humano. Sabe por quê? Se nós formos ver o desenvolvimento cerebral de toda a base do córtex, de toda a base da nossa mente e da nossa evolução como um todo, nós só evoluímos após o controle do fogo e o consumo de produtos e carnes assadas. Porque antes a gente comia carne crua, nós né? Nós éramos a caça. Nós andávamos curvados, nós comíamos gramíneas, insetos. E aí, quando o ser humano aprendeu a trabalhar com fogo e entendeu o fogo de uma forma empírica, ele começou a comer alimentos cozidos, alimentos assados. Esses alimentos, eles têm vitaminas, minerais mais complexos. Isso fez com que o nosso cérebro se desenvolvesse. O churrasco, isso é uma coisa que todo início de curso da gente, que a gente faz lá com a Kings, depois eu vou falar da Kings, a gente sempre fala sobre o churrasco. Ele não é só uma estrutura de diversão. Ele não é só uma desculpa para reunião de pessoas. Uma desculpa. Ele é a lembrança do arquétipo da nossa evolução e da nossa humanidade. Isso que você falou, eu acho muito interessante. A gente tá aqui do jeito que a gente tá por causa da carne também. Por conta da carne. Que doideira. Nós só estamos aqui por conta do churrasco. E quando nós nos reunimos em volta do fogo, o nosso subconsciente mais primitivo nos traz de volta a lembrança que foi no meio do fogo onde nós nos aquecemos, onde nós batemos as pedras, o barro, os metais, o concreto, o ouro, e desenvolvemos a sociedade, a linguística. Você passou conhecimento, você passou as histórias dos antepassados. E nós só fizemos isso por conta do fogo e da carne. É mesmo, cara? Exatamente. Porque ao mesmo tempo tem um movimento contrário de se parar de comer carne, né? E eu compreendo, eu sou uma pessoa que eu tive que literalmente desconstruir muito dos meus preconceitos. Quando eu vi que os preconceitos que eu sofria, eu não tinha o direito de ter preconceito com as outras pessoas, se eu queria respeito. Entendi. Eu entendo as questões da base vegana, vegetariana. Vegetariana é uma outra história, mas da base vegana eu consigo compreender as estruturas sociais, morais, religiosas em cima disso. Ambientais, é toda uma estrutura que vem e é toda uma complexidade da qual eu não vou falar sobre a vida deles, que eu não vivo a vida deles, mas eu compreendo. Mas é uma coisa que ninguém pode chegar e dizer que não foi pela carne. Se é da pessoa, o desejo dela querer parar de comer carne... Sim, ela tem todo o direito. Ela tem todo o direito, a vida é dela. Agora, o mercado, ele só é um mercado que só cresce. É uma das commodities mais preciosas do Brasil, é a nossa carne. Ah, é? A gente exporta pra caramba. Pra caramba. Ainda mais... Porque a gente tem muito lugar que serve de pasto. Também. É o clima. É o clima. A gente tem que lembrar, meu bem, nós temos... Olha, o Brasil é um país continental. É um Brasil que chove, é um Brasil que tem seca, é um Brasil que tem rios, é um Brasil que tem mata, é um Brasil que tem grama. O Brasil, ele é um país riquíssimo numa estrutura natural.
O pasto, o gado se desenvolve muito bem. Os zebuínos que vieram para o Brasil, que a gente tem a base do Nelore, que é o mais conhecido, ele se desenvolveu muito bem no Brasil. Por quê? Porque ele é um gado mais duro. Ele é um gado resistente. Ah, tá. Ele aguenta o sol, ele aguenta a seca, ele aguenta o alagado, os carrapatos, mosca, bicho. Ele aguenta tudo. Ele é brasileiro, meu amor. Ele é brasileiro, ele não desiste nunca. E aí, a carne bovina no Brasil, ela teve um desenvolvimento muito grande. Se nós formos ver, alguns anos atrás, anos 90, anos 80, 90, até quase o início aí dos anos 2000, a carne não era nada. A carne não era nada, não era valorizada. Você se lembra das churrascarias de espeto? Era carne passando e comia e jogava fora, era um desperdício, era uma loucura. E aí existiu o processo da melhoria genética, que aconteceu naturalmente, é por cruza. Quando a gente fala de melhoria genética, viu, pessoal, é cruza. Porque depois da divisão da Pangeia, nós temos o gado original, o gado ancestral, e ele se desenvolveu ali, nos continentes que se separaram. O nosso não tem nada que é original aqui, veio tudo de fora, o nosso gado ou não? Sim, o gado veio, sim, o nosso gado, principalmente a base zebuína, ela veio ali da Ásia, da África, ela veio dali da base do sul do continente asiático. Tá certo? E aí nós vamos ter os taurinos acima na parte fria e os zebuínos na parte baixa. Os taurinos muito lindos, muito belos, não tem tantos predadores, eles são animais mais baixos, só que muito largos, muito grandes, muito bonitos e robustos, e eles precisam, para sobreviver, enfrentar frio. Então são animais que têm uma estrutura adiposa muito grande. Eles criam gordura, eles são animais largos e baixos. Eles não precisam correr. Já os zebuínos, que são os fudidos, ficaram lá na base da África, ali da Índia. Ali é dedo no cu e gritaria. É leão, é onça, é hiena. Pega pra capar. Olhou, comeu, meu amigo. E é melhor você correr. São animais mais altos, mais rígidos. Eles mais ágeis, eles não precisam de gordura. Então aí você vai ter esses animais. Qual é o animal que deu certo no Brasil, né? Né? A gente precisa dizer. Só que a exigência da qualidade, como tudo no Brasil, existe um crescimento na exigência de qualidade. Pela internet, pela cozinha, pelo desenvolvimento de tudo. E aí a gente começaram a ser feitas as cruzas dos taurinos, desses animais. A gente tem o principal hoje, mais conhecido, é o Angus. O Angus, o Aguil. Angus, o que é? Angus é uma raça de boi, tá certo? É uma raça de gado, que ele vem principalmente da região da Inglaterra, ele vem da região do norte da Europa, aonde ele desenvolveu muito bem nos Estados Unidos, e ele é um animal que tem geneticamente uma estrutura maior, ele é um animal largo, ele desenvolve uma carne mais macia, já que geneticamente, ele tem um desenvolvimento de gordura extra e intramuscular bem mais avantajado do que os zebuínos. E aí você vai ter animais do qual você liga a capa de gordura à maciez. Só que esse animal, ele é um animal de frio. Ele não se adaptou ao Brasil. Então a gente precisou endurecer esse animal. E você endurece o animal geneticamente fazendo as cruzas dos zebuínos com os taurinos. E aí você vai cruzando. Só que a genética não é aquilo. Pai e mamãe deram 2 filhos, foram 2 zebuínos. Não. É uma cruza que você precisa ir fazendo durante anos. Essas separações desses animais, da quais você vai ter alguns pontos que você vai focar neles. Eu quero animais com estruturas menores, eu quero animais com capa de gordura maior, eu quero animais que desenvolvam um dianteiro maior ou um traseiro maior, eu quero que ele desenvolva essa parte. E aí você vai pegando os animais que têm essas bases genéticas e vai cruzando eles, para você quase que inocular aqueles genes. E hoje nós temos animais, a gente saiu de carnes
que eram realmente não tinham qualidade, a carne brasileira há muitos anos atrás. 80, 90? Não tinham, eram carnes bem rígidas. A gente nem exportava, então. A gente tinha uma exportação muito baixa. Hoje o Brasil é se não um dos maiores exportadores de carne do mundo. A carne bovina, a carne do Brasil é uma joia, uma preciosidade brasileira. E a qualidade é tão grande que hoje a gente vê o valor, o custo da carne e o valor da carne no Brasil aumentando vertiginosamente porque o mundo está comprando a carne. Aí sobra menos. E não é só sobra menos. Como o brasileiro ele não estava acostumado a pagar, a indústria não estava acostumada a pagar, os gringos vieram, os chineses vieram falando assim, tô pagando antecipado, tô pagando em dólar. Os produtores assim, um beijo, Brasil. E aí vai containers e containers de carne. Eu vou julgar o cara? Eu vou julgar o cara que tá há 3 gerações produzindo carne, tomando no cu, sem receber, sem desenvolvimento. E agora que o cara tem oportunidade, ele vai... É uma situação que eu vou dizer o quê pro cara? Ah, não vende, deixa aqui baratinho pro brasileiro. E como que é esse lance porque a carne, ela não tem um tempo tão grande pra... Ela estraga. Tem que ser muito rápido, né? Hoje nem tanto. A tecnologia hoje alimentícia, ela é algo absurdo. Você consegue mandar carne daqui pra China e ser consumida lá em quanto tempo? Meu bem, hoje, se você quiser comprar na sua casa um ultracongelador, porque quando a gente fala de congelamento, a gente está falando de um processo também de deteriorização. Como assim? Porque é o seguinte, quando eu congelo em alta temperatura, congelar em alta temperatura é o congelador de sua casa. Sei. Ele vai até -2, quando ele bate -2. Ele fica ali 0, -1, -2. Aí você pega o seu alimentozinho e coloca no seu congelador. Como é uma temperatura alta, ele vai fazer, o gelo ele vai demorar mais para se criar. Ele vai demorar mais para se transformar literalmente num bloco. Sim. E o que vai acontecer? Tudo está em movimento. Todas as células, moléculas, elas estão em movimento. E aquele líquido, que não é sangue, é mioglobina, aquele plasma é mioglobina, não é sangue. O sangue é drenado no abate do animal. Se chamar aquilo de sangue, perto de mim a pessoa toma uma bifa no meio da cara. Essa porra não é sangue. Desgraça. O pessoal fala sangue, né? Mas sanguinho é teu cu. E aí a pessoa tá lá, aquele líquido dentro, ele tá em movimento, ele tá ali e ele começa a criar cristais. E esses cristais eles vão aumentando. Isso vai retalhando a fibra da carne no meio. Já tirou uma carne de dentro do congelador e ela tava cinza? Quando você fez simplesmente todo o líquido saiu, é porque você matou o boi pela 2ª, 3ª vez. Caramba. O boi morreu em vão. Porque você simplesmente destruiu aquele alimento. É esse que é o problema. Só que hoje, se você tem acesso, até na sua casa, a um ultracongelador, que ao invés de congelar a -2, ele vai gelar a -64. Nossa! Então os cristais, eles começam a se desenvolver, são cristais muito pequenos e eles já solidificam. E aí você tem um produto que é literalmente um produto fresco. Entendeu? E logicamente tem todo... Tem. E logicamente ele tem todo um processo de descongelamento ali, que você tem que ter. Porque se você também começar a descongelar ele rápido, pegar e botar na janela, aqueles cristais, eles também vão diminuir aos poucos e vão começar a girar e retalhar. É todo um processo. O processo, a carne, qualquer alimento tem que ser tratado com respeito.